E nesta oportunidade abençoada de realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos da nossa existência no plano terreno. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, aos mentores do Evangelho no lar e toda a espiritualidade de luz que, por vontade de Deus e de Jesus, vieram nos visitar neste momento de oração. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, energia balsamizante de tratamento e de cura de todas as mazelas que nós ainda possuímos no corpo e na alma. Vamos pedindo a Jesus, pelas bênçãos da nossa água, que a água seja imantada com as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte divina que servirá de alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 66, Inverno. Abaixo, uma epístola que está no livro de Paulo, fruto de uma carta endereçada a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Paulo diz assim: procura vir antes do inverno. E é através desta mensagem que Emmanuel constitui para nós a mensagem de hoje, nos convidando a refletir sobre a administração, sobre o uso inteligente do tempo que nós fazemos durante a nossa existência aqui na Terra. Assim prossegue o benfeitor. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente na hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos,
e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Vejam que a lição, por mais que pareça enigmática, não é. Emmanuel utiliza-se de uma carta que Paulo endereça a Timóteo, fazendo algumas precauções quanto ao tempo. E na mensagem que Emmanuel constitui, ele nos aconselha a estarmos o tempo todo vigilantes quanto ao tempo de cada um de nós aqui na Terra. Ele nos alerta que nós devemos estar sempre aliados ao Cristo Jesus. Independente da nossa denominação religiosa, mas é imprescindível que nós busquemos ao longo da nossa caminhada alcançar, através dos ensinamentos do Evangelho, a intimidade com o Cristo amigo. Porque o Cristo será para nós a bússola divina que nos ajudará a guiar os nossos passos à medida que nós formos caminhando, nos colocando sempre nos trilhos da conduta reta, nos ajudando no burilamento do nosso caráter, no aperfeiçoamento de cada um de nós, no campo moral, no campo ético, nos ensinando a caminhar, a buscar os caminhos corretos para a nossa marcha. E na maioria das vezes, não é isso que acontece conosco. Nós vamos dando muito valor mais às questões materiais, vamos nos afastando dos ensinamentos do Cristo Jesus, vamos nos afastando de nós mesmos, vamos dando mais valor às questões materiais do que às questões espirituais. E isto implica para nós dificuldade de administração dos nossos problemas mais íntimos, seja no momento que chega a dor, quando a doença, quando a enfermidade visita o nosso corpo, é nos momentos que nós nos afastemos das pessoas que nós amamos, ou seja, da dissolução do matrimônio, no momento do luto, no momento que nós perdemos o nosso emprego, aí nós nos vemos sozinhos e abatidos. Porque nós nos esquecemos de que a terra é campo de provas e expiações. E todos nós estamos submetidos a passar por períodos de escassez, períodos de dificuldades, períodos de dor, períodos de sofrimento. E isso é extremamente necessário para que haja renovação
Então, para que nós busquemos nos aliar com o tempo, refazer a marcha, criar novas rotas, muitas vezes nós precisamos passar por processos de provação, de dificuldades. E neste momento, quando nós mais deveríamos estar unidos com o Cristo Jesus, é o momento que nós mais nos afastemos dele. É o momento que nós nos sentimos órfãos de Deus, que nós passamos a acreditar que Jesus nos abandonou. E por que será que nós sentimos tudo isso? Será que em algum momento da nossa marcha, Jesus nos abandona? Não, não. Jesus é o nosso irmão, é o Cristo amigo e leal, sensível a todas as nossas dificuldades. Mas, infelizmente, somos nós que fechamos as portas do nosso coração para Jesus. Mas Jesus não nos abandona. A partir do momento que nós, diante das nossas dificuldades, aceitamos com humildade as nossas provas, as dificuldades comum a todos nós na caminhada terrena, Jesus estará sempre do nosso lado, sinalizando o caminho, nos fortalecendo para que nós possamos vencer a nós mesmos nos momentos de dificuldade. Então que nós, se estamos hoje sofrendo pela enfermidade do nosso ente querido, se nós estamos hoje atravessando o período de luto na nossa caminhada, porque alguém muito amado por nós foi chamado para o retorno à casa maior, se nós estamos sem o emprego, se estamos em completa vulnerabilidade diante de todas as provações, que nós não percamos a esperança, que nós busquemos no ombro amigo aquele que está disposto a nos acolher, a trazer uma palavra, porque este está sendo instrumento de Deus e de Jesus para nos tirar daquele momento de dificuldade, de confusão dos nossos pensamentos e sentimentos, tirando-nos do estado de emoção e nos colocando no estado de razão. Se nestes momentos nós não temos este ombro amigo, vamos buscar uma casa de oração e ali, sozinhos, mesmo sendo acolhidos por tudo e por todos, mas intimamente, vamos falar com o Pai através do Cristo Jesus. E Jesus, que é o nosso amigo, estará expandindo a nossa consciência para que nós alcancemos a compreensão de que tudo passa. Tudo na nossa vida é passageiro. Se hoje nós estamos regozijando com a fartura das benesses do campo material, vai passar. Esse momento de regozijo, ele não é para sempre. Em algum momento, haveremos de encontrar alguma dificuldade pelo caminho. Se hoje
nós não respeitamos o nosso invólucro carnal, abusando da nossa saúde, em algum momento o nosso corpo sinalizará dor. Este momento também vai passar. Mas se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade financeira, pela falta do trabalho, estamos passando por tempestades dentro da nossa casa, por dissolução do matrimônio, estes momentos de dor, de angústia, de sofrimento também passarão. E o que Emmanuel está dizendo para nós? Que nós jamais percamos a esperança, porque todos nós que estamos experienciando a vida humana na Terra, passaremos por processos de oscilação, ou seja, momentos de altos e baixos na nossa vida. O que é que nós temos de concreto? É a nossa capacidade de percepção de que mesmo nos momentos felizes ou nos momentos difíceis, nós não estamos sozinhos, porque Jesus está do nosso lado. E todos estes momentos são imprescindíveis para que nós possamos compreender e dar valor a tudo aquilo que nós temos hoje. Muitas vezes nós precisamos passar por momentos de dor para dar valor e compreender que somos responsáveis pelo nosso invólucro carnal e cuidar da saúde. Muitas vezes, para que nós sintamos falta da luz na nossa vida, é preciso que nós passemos por breves momentos de escuridão. Muitas vezes, para dar valor à família que nós constituímos, é preciso que nós passemos por momentos onde estamos vendo a dissolução da nossa família para compreender que nós devemos cuidar de todos aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados, com amor, com carinho e com respeito. É preciso compreendermos que o amor nós não impomos, o amor nós conquistamos a partir da gentileza, da bondade, do perdão, da compreensão e da fraternidade. Então é preciso que nós estejamos sempre prontos a enfrentar todas as intempéries do tempo para que nós possamos encontrar um eixo, um equilíbrio. E é nestes momentos de dificuldades que o Cristo Jesus se faz presente em nossa caminhada, nos ajudando a atravessar estes momentos difíceis, a vencer todas as nossas limitações, a aprender com os nossos erros, a valorizar cada vez mais a nossa estadia aqui na Terra, buscando sempre o trabalho da edificação íntima de nós mesmos, todos os dias, evangelizando o nosso espírito, nos fortalecendo nessa aliança com Jesus, para que nestes momentos difíceis nós nos tornemos mais fortes, mais resilientes, acendendo sempre dentro de nós a chama divina da fé, do amor e da esperança. E assim, mais fortalecidos diante das intempéries espirituais, estaremos
aptos a trabalhar com Jesus, a compreender as dificuldades dos nossos semelhantes e ajudando os nossos irmãos a vencer as dificuldades momentâneas da vida, estaremos ajudando a nós mesmos. E agradecendo a Deus e a Jesus por esta mensagem, nós vamos, a partir de agora, vibrar com muito amor pela nossa comunidade. Vibrar por todas as casas de oração, pedindo a Deus paz e luz. Pedindo a Deus que as casas de oração sejam sempre o porto seguro para nós. E que nunca Jesus se distancie de nós, que Ele esteja presente em nossa caminhada, através da palavra amiga, do abraço sincero, do sorriso daqueles que compreendem as nossas dificuldades e nos acolhe neste momento de tempestade de dor. Vamos vibrar paz e luz para nossa família, aos consanguíneos que retornaram à casa maior, que Jesus os abençoe sempre e que nós estejamos unidos através da oração. Aos que estão na morada terrena, que não falte, Senhor, as bênçãos do amor, do perdão e da compreensão, que sejamos uns pelos outros na caminhada e que os laços consanguíneos sejam reapertados por pontes e laços divinos de amor. E é chegado um momento especial onde nós apresentamos os nossos tutelados aos benfeitores celestes, rogando o auxílio destes benfeitores amigos para o trabalho divino de limpeza e renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Abençoa, Jesus, a nossa casa, cada cantinho do nosso lar, que nossa casa seja escola de bênçãos, que estejamos unidos para enfrentar todas as intempéries, todas as dificuldades, e que diante das dificuldades nós possamos nos sentir mais fortalecidos, sendo uns pelos outros. Abençoa, Jesus, todas as energias que emanamos para cada cantinho do nosso quintal, atendendo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Abençoa, Jesus, o nosso ambiente de trabalho e todos os irmãos que convivem conosco. Envolva-nos, Senhor, na sua santa e divina luz. Jesus, e é chegado o momento do passe, quando nós pedimos as bênçãos do Senhor através do passe para toda a nossa família. Nos envolva, Senhor, com esta energia de amor e de luz. Cura, Senhor, todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito. Renove nossas forças. Nos preencha de amor, de luz, de fé e de esperança, para que nós possamos alcançar a saúde do corpo e do espírito, para prosseguirmos mais fortalecidos a nossa marcha. Abençoe a água que nós colocamos para ser imantada com as energias do seu reino de amor, de luz e de cura. Que esta água, modificada também com as energias primárias da terra, se transforme no alimento para o corpo e para o nosso espírito. Jesus, vibramos agora por todos os lares, que a paz e a luz que nós encontramos dentro da nossa casa, no momento de aplicação do culto do Evangelho em nosso lar, se estenda para o lar de todos os nossos irmãos. Vibramos em intenção da nossa família universal. Abençoe os lares que padecem pela dor do luto. Que a prece seja o instrumento sagrado de união dessas famílias. Através do passe, cura as famílias que passam pela experiência da enfermidade dos seus entes queridos. Cura, Jesus,
os lares que estão em vulnerabilidade social. Que não falte a bondade e a fraternidade das mãos humanas para ofertar o pão de cada dia, o agasalho, o trabalho e a moradia segura aos nossos irmãos. Abençoe os lares que hoje foram desfeitos pela incompreensão. Que haja bondade, amor, fraternidade e perdão. Abençoe a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que receba as nossas mais sinceras vibrações de paz, de luz, de amor. E assim, vibramos por todo o nosso planeta Terra, pela paz no mundo, pela paz entre os homens, que possamos trabalhar unidos para sermos um só povo, uma só nação. Vibramos pelos mandatários de grandes nações, vibramos e pedimos pelo fim das guerras, pelo fim da fome, da dor e do sofrimento da humanidade. Vibramos e pedimos pela nossa pátria, pelo mandatário maior de nossa nação, pelo mandatário de nosso estado, de nosso município. Emanamos vibrações de amor e de luz por todos os poderes que foram constituídos para atender às necessidades, principalmente dos irmãos que estão em completa vulnerabilidade social. E assim, agradecendo por mais um culto do Evangelho em nosso lar, pedimos, Jesus, esteja conosco nessa corrente magnética de amor, quando falamos com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, aos tarefeiros celestes, por estar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.